Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Luídia Nardoni, sou médica e cofundadora da Associação Sagres. E eu gostaria de contar para vocês um pouco dessa trajetória do que foi o desenvolvimento, o início e o desenvolvimento da Associação Sagres. Em 1998, um grupo de médicos que trabalhava na Trindade, em Florianópolis, sentiu o impulso de expandir para o sul da ilha, para o Campeche, as atividades ligadas à medicina antroposófica. Nessa época, a Escola Waldorf já tinha sido fundada em 1980 e então a gente sentiu a necessidade de dar oportunidade para cursos, pequenas palestras para os pais das crianças, algo assim um pouquinho mais com mais espaço físico para terapias externas e paralelos, né? E em 1999 juntou-se a esse impulso a grande colaboração da doutora Gudrun Burkhardt. Ela tinha se mudado para Florianópolis para entrar na sua aposentadoria. E só que esse impulso foi muito vigoroso e nós conseguimos juntos então iniciar essa aquisição de 4 primeiros lotes no bairro do Campeche, no sul da ilha de Santa Catarina, 4 lotes iniciais através de recursos próprios e de doações, e onde então começou a construção da Clínica Viales. No processo de formação de imagem do nosso impulso, dessa nossa iniciativa, nós percebemos a diferença do impulso eminentemente médico-terapêutico e do impulso de formação de profissionais na área terapêutica e social. Então, criou-se a Sagres, a Associação Sagres, que em 2001, então, teve a sua fundação. O primeiro local que foi usado foi um caramanchão que existia já originalmente em um dos 4 lotes. O caramanchão que era feito de eucalipto e palha de sapê. Ele era um prédiozinho sextavado, aberto, que talvez tivesse sido construído para confraternização da família, antiga proprietária do terreno. E então esse já foi aproveitado, ele foi ampliado, colocou-se então o teto de telhas, né, telhas de barro, e foi fechado com pequenas muretas e vidros, janelas. E ele tinha um chão rústico, né, um chão de cimento assim. Ele podia abrigar nessa nesse seu interior atividades também com madeira, com barro, com argila, né, pintura. E então foi criado o primeiro local do que seria então a formação em terapia artística. E essa terapia artística teve como primeira aluna a doutora Gudrun. Ela mesma cuidava e orientava a formação de canteiros ali na região, e tudo esse entorno foi sendo criado, né? O processo foi crescendo e foi sendo necessários outros locais, né, para abrigar atividades em grupos ou alunos isoladamente que precisariam exercitar. Então, e um local mais apropriado para palestras e cursos mais um pouco mais protegidos da questão do frio ou do calor de Florianópolis, né? Aí foi criado então o Salão Sagres, que é uma construção já que muitos conhecem. Ela é de eucalipto tratado com pinos. Ela tem 3 andares praticamente. O do chão, que é semi-aberto com folhas de vidro, né? Que serve para várias atividades em grupos ou mais ao ar semi-livre, né? E a parte de cima, que é um salão muito agradável, mais acondicionado para acolher umas 40 a 60 pessoas para palestras, atividade, euritmia,
tem um chão de madeira muito agradável. E ainda em cima desse andar tem um sótão. Nesse sótão também pode-se fazer várias atividades em grupos ou apresentações, pequenas apresentações, né? E foi aí que isso então deu oportunidade de existir o curso de cantoterapia, o curso que já está na terceira turma agora pela Sagres. Uh, ao correr do processo também foi sendo necessário abrigar alunos, né? Então, paralelamente, foram adquiridos mais 2 terrenos, também por doações, e um dos terrenos já tinha uma construção que podia hospedar alunos, e, o outro terreno tinha uma casinha que passou a ser a casinha de administração da Associação Sagres, né? Então, foi sendo possível então criar um outro curso de grande sucesso, que é a Biografia e Caminho Iniciático, que também já está avançado em várias turmas, se eu não me engano, 6 ou 7. E a partir disso, também sentimos necessidade de que houvesse um auditório maior ainda, onde pudessem se apresentar peças de teatro, uma palestra para um grande público, ou uma audição musical. Então, foi construído o Salão Micael, que é aquele que fica na frente da pequena servidão Marcela, né? Que é aquele primeiro prédio. E ele tem uma entrada muito agradável, com mesas para lanches, para confraternização. E isso foi agora, assim, praticamente a última aquisição grande, né? Já no terreno que tem o abrigo para hospedagem, também foi criado um segundo ateliê, chamado Ateliê 2, que abrigou já várias atividades, trabalhos com jovens, cursos, até a comunidade de cristãos também foi abrigada ali por vários anos, né? E essa toda essa infra, ela deu possibilidade de então aparecimento do curso básico de antroposofia, que já está na primeira turma, a formação em dramaterapia, com muitos exercícios físicos e teatrais, né? Já ela aconteceu 2 turmas, o curso médico, propriamente para formação de médico antroposófico, o curso de formação em educação terapêutica e muitos cursos avulsos na área da educação para adultos, da autoeducação. Se eu tivesse que enumerar aqui, eu teria que ter uma lista muito longa do que já aconteceu em termos de cursos, também que não necessariamente são de formação, mas são de autoeducação e baseado na experiência antroposófica da área social e médico-terapêutica e artística. Então é isso. Agora, quem imagina que aquele primeiro atrevimento de achar que a gente podia criar uma coisa sem nem saber o que viria pela frente em termos de tarefas e dedicação, que até hoje é muito exigente, né? A gente entra com um pouco de aquele impulso inocente e depois isso vai aparecendo, vai se desdobrando e vai passando para outras mãos amorosas que querem carregar o impulso. E então, quando a gente olha para trás e pensa, que coisa mais jogaram fermento na história e a coisa foi crescendo muito. Então a gente tem muita satisfação de ver quantas pessoas, eu diria centenas ou chega a mais de 1000 pessoas que tenham se beneficiado de tantos adultos, né, que tenham se beneficiado diretamente desses cursos oferecidos na Sagres. Indiretamente, imagine então o que isso significa em termos de criar um polo de desenvolvimento dentro da antroposofia no sul do país. E essa a minha satisfação de poder dividir isso com vocês.